Mas o que todo esse caso de corrupção demonstra, na verdade, e digo isso ao Henrico e aos nossos espectadores de casa, é que esse desvio de corrupção não é um desvio de caráter próprio somente do Bolsonaro. É, na verdade, o modus operandi, a forma como operam essas forças armadas reacionárias. Eles encontram respaldo nisso. Historicamente, essas forças armadas, que inclusive deram respaldo para o Bolsonaro ano passado, elas estão fundamentadas na corrupção. Vale a gente lembrar que durante o regime militar o que não falta são exemplos de crimes e casos de corrupção. A gente pode citar aqui a construção superfaturada da Ponte Rio-Niterói, que inclusive beneficiou diversas empreiteiras, que hoje, inclusive, hoje eu digo atualmente, estão envolvidas em casos de corrupção. A gente vê, por exemplo, a tragédia que foi a construção da Transamazônica, que desviou cerca de 1,5 bilhões de reais e nunca foi concluída e criou um desastre ambiental, social, político enorme na Amazônia, enfim, só para ficar em alguns exemplos, e que demonstra que, na verdade, é um modus operandi de toda essa força. Basta a gente ver que tem um general da reserva envolvido em caso de corrupção envolvendo o Bolsonaro. Ou seja, a corrupção que eles dizem tanto combater, que são as Forças Armadas incorruptíveis, que não se envolvem na política, que não se envolvem em esquema de corrupção, fica cada vez mais patente que eles estão envolvidos até o último fio de cabelo em escândalos de corrupção e que não há nada de moralismo, de moralidade dentro dessas Forças Armadas. Há, na verdade, uma sem-vergonhice danada em que eles estão desviando dinheiro, inclusive pegando presentes que seriam dados ao velho Estado, para poder ganhar dinheiro para uso pessoal. Ou seja, é uma vergonha essas Forças Armadas reacionárias que historicamente oprimem o nosso povo, se dizem incorruptíveis, mas o que mais tem são casos de corrupção envolvendo essas forças. Perfeito, Ana. E os desdobramentos, né, dessas investigações e dessa operação não param na própria corrupção, mas também avançam e demonstram, escancaram o golpismo dos militares. Então, essa mesma operação da Polícia Federal, ela revelou, segundo uma coluna do jornalista Marcelo Godoy, no Monopólio de Imprensa Estadão, uma ligação entre assessores militares de Bolsonaro e o neto do ex-presidente durante o regime militar, presidente Figueiredo. As relações, elas demonstram que João Batista de Oliveira Figueiredo, o neto perdão, então retomando, o Paulo Figueiredo Filho, neto do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, foi informado sobre comandantes do Exército, do alto comando do Exército, que estavam, nas palavras ali, se opondo a um golpe. Essas informações foram passadas para ele pelo Mauro Cid, que não estava na reunião do alto comando do Exército, foi vazada ao Mauro Cid também por alguém que estava na reunião, pode-se supor, e o Paulo Figueiredo Filho, ele tomou parte ativa na propaganda ali, então, por um golpe, na agitação por um golpe. O Paulo Figueiredo Filho, ele chegou a afirmar em um programa de rádio o seguinte: eu apurei que há generais do alto comando do Exército que têm se colocado de forma aberta contra uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mas, hoje, por um dever cívico, vou dar nome aos bois, pois o povo brasileiro tem direito de saber quem é quem. E aí ele revela, os três que estão agindo são o general Richard Nunes, o general Tomás Miguel Paiva e o general Valério Stumpf. Então, fica aí também mais um desdobramento dessa operação e dessa crise militar também, em última instância, Ana. O que tem demonstrado, na verdade, é que filho de peixe, peixinho é, né? Porque a gente vê que durante o governo do general João Figueiredo, houveram diversos casos de corrupção, escândalos. Enfim, ele participava de um regime militar. Ele, por exemplo, anistiou as instituições, os órgãos responsáveis pela repressão e pela tortura das pessoas durante o regime militar. Foi durante, inclusive, o governo dele que se abriu a mineração no Pará, no que ficou conhecido como a Serra Pelada, que é o maior garimpo a céu aberto do mundo. E
ver o seu neto seguindo seus mesmos passos, o passo do movimento golpista no nosso país, na verdade já era de se esperar. Essas mensagens trocadas, o Mauro Cid estava trocando mensagens, na verdade, com todo mundo. Era com ele, era com Ailton de Barros, era, enfim, com Elcio Franco Filho, era com diversos elementos que, se a gente for colocar todos eles no mesmo círculo, fica patente ali a tendência golpista, o que demonstra a tendência golpista, esse movimento golpista que se formou para tentar instalar uma ruptura institucional após as eleições de 2022, em contestação às eleições de 2022. Então, fica bastante claro, assim. E outro ponto muito relevante da gente levantar aqui é o seguinte: nessa reunião em que, inclusive, o senhor Walter Braga Neto, o general Walter Braga Neto, presidiu, foi convocado e presidido por ele, no qual os generais do alto comando do Exército se reuniram para poder discutir se haveria uma ruptura institucional ou não, o que chama atenção não é o fato de 3 generais terem se oposto a romper institucionalmente naquele momento. O que chama atenção é que esses 15 generais se reuniram com essa possibilidade em mente. Porque essa sempre foi uma possibilidade para eles, Henrico. Eles sempre tiveram isso muito claro na cabeça deles. Se as coisas escapulirem do seu controle, já dizia o próprio Vilas Boas, né? As Forças Armadas, elas têm que atuar como protagonistas silenciosos. E caso as coisas saiam do controle, instigar com que a sociedade civil exija uma intervenção, exija que as Forças Armadas elas atuem. Então é exatamente esse o caso. E esses 3 que votaram para não haver uma ruptura institucional, não é que eles sejam contra um golpe militar. É que eles foram contra naquele momento, porque isso está dentro das perspectivas do alto comando das Forças Armadas, do alto comando do Exército,